Pessoal, salve Maria! Vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira ou Comunitório de São Vicente de Lerran. Hoje, então, nós vamos já começar o 6º capítulo desse livro, que é o testemunho do Papa Estevão. Fiquei uma semana sem fazer os vídeos, mas a gente vai retomar agora nesse 6º capítulo. Voltamos agora mesmo. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje a gente passa já para o 6º capítulo, o testemunho do Papa Estevão. O livro que a gente está é esse, Comunitório São Vicente de Lerran. A editora é a Permanência. A edição dele, acredito que seja edição única, do ano de 2011. Esta edição. Bom, vamos lá então. O testemunho do Papa Estevão. O grandioso exemplo destes bem-aventurados, verdadeiramente divino, deveria ser para todo o verdadeiro católico motivo de constante meditação. Irradiando como um candelabro de 7 braços a luz septiforme do Espírito Santo, mostraram para toda a posteridade o exemplo claríssimo de como se devia, desde aquele momento em diante, ante a cada uma das falácias dos erros, aniquilar a audácia de inovações profanas com a autoridade da antiguidade consagrada. Esta maneira de atuar não é novidade na Igreja. Efetivamente nela vigorou o costume de que tanto mais alguém se tornasse religioso, com tanta maior presteza, ele se oporia às novas invenções. A Igreja está repleta de tais exemplos, mas para não me estender demais, somente me referirei a um, tomando-o da história da Sé Apostólica. Todos poderão ver com maior claridade que a própria luz, com quanta fortaleza, diligência e zelo, os veneráveis sucessores dos apóstolos defenderam sempre a integridade da doutrina recebida. Sucedeu que o bispo de Cartago, Agripino, de piedosa memória, teve a ideia de fazer com que os hereges voltassem a ser batizados, indo contra a Escritura, contra a norma da Igreja Universal, contra a opinião dos seus colegas no sacerdócio, contra os costumes e uso dos santos padres. Esta presunção deu origem a grandes males, porque não só oferecia a todos os hereges um exemplo de sacrilégio, como também foi ocasião de erro para não poucos católicos. Dado que em todas as partes se protestava contra esta novidade, e em cada lugar os bispos tomavam diferentes atitudes com respeito a ela, segundo lhes ordenava o seu próprio zelo, o Papa Estevão, de santa memória, bispo da Sé Apostólica, aderiu com maior força que ninguém à oposição dos seus colegas, pois entendia acertadamente, ao meu parecer, que deveria se sobrepor a todos na devoção à fé, tanto quanto se sobrepunha pela autoridade de sua sé. Por conseguinte, em uma carta que foi então enviada à África, decretou: nada seja inovado, só o que foi transmitido. Sabia aquele homem santo e prudente que a própria natureza da religião exige que tudo seja transmitido aos filhos com a mesma fidelidade com que foi recebido dos pais, e que, além disso, não nos é lícito levar e trazer a religião por onde nos pareça. Temos que segui-la por onde ela nos conduza. É próprio da humildade e da responsabilidade cristã não transmitir as nossas próprias opiniões a quem nos suceda, mas preservar o que foi recebido dos nossos maiores. Como terminou, pois, essa dificuldade? Como havia de acabar, senão de maneira acostumada e normal? Ativeram-se à tradição e rejeitou a novidade. Acaso não houve defensores da inovação?
Ao contrário, houve um tal desdobramento de engenhos, uma tal profusão de eloquência, um número tão grande de partidários, tanta veracidade nas teses, tal acúmulo de citações da Sagrada Escritura, ainda que interpretada em um sentido totalmente novo e errado, que de nenhuma maneira, creio eu, se teria podido superar toda aquela concentração de forças se a inovação tão fortemente abraçada, defendida, louvada, não tivesse vindo abaixo por si mesma, precisamente por causa da sua novidade. O que ocorreu com os decretos daquele concílio africano e quais foram as suas consequências? Graças a Deus não serviram de nada. Tudo se esfumou como um sonho ou uma fábula, e foi abolido como coisa inútil, foi rechaçado, não levado em conta. Mas eis que se produziu uma situação paradoxal. Os autores daquela opinião são considerados católicos, enquanto os seus seguidores são hereges. Os mestres foram perdoados e os discípulos condenados. Aqueles que escreveram livros errôneos serão chamados filhos do reino, enquanto que o inferno acolherá aqueles que se fazem seus defensores. Quem pode ser tão louco até o ponto de pôr em dúvida que o beato Cipriano, luz esplendorosa entre todos os bispos e mártires, reina com os seus colegas eternamente com Cristo? E ao contrário, quem poderá ser tão sacrílego para negar que os donatistas e outras pestes, que de forma presunçosa querem rebatizar, apoiando-se na autoridade daquele concílio, arderão eternamente com o diabo? Bom, então aqui encerra o 6º capítulo desse livro, que tem como título o Testemunho do Papa Estevão. Bom, o que aconteceu nesse capítulo? Bom, São Vicente conta a história de que no século III, o bispo Agripino reuniu um concílio na África e determinou, com mais de 70 bispos, e determinou então neste concílio de que os hereges, quando voltassem para a igreja, eles teriam de ser rebatizados. Bom, todo mundo sabe que isso é uma heresia. Então criou-se um caos, porque uns defendiam que sim, outros defendiam que não. Uns defendiam que deveriam ser batizados, outros defendiam que não precisavam ser batizados. Os hereges, quando então se reconciliavam com a igreja. Bom, então esse caso teve necessariamente de chegar a Roma, porque tomou uma proporção universal. Então o Papa Estevão escreve uma carta para a África com estes dizeres. Eu vou repetir, está aqui no livro, na página 24. Nada seja inovado, só o que foi transmitido. Bom, então o Papa, na sua carta, decretou que não era para inovar em nada, era apenas para transmitir aquilo que foi recebido, apenas isto e nada mais. E São Vicente pergunta, bom, então como que acabou essa história do concílio, desse concílio da África, chamado pelo bispo Agripino? Bom, ele diz, primeiro que esse concílio acabou por si mesmo. Ele acabou por si mesmo, se esfumou como uma fábula, né? Ele se esfumou como um sonho ou uma fábula, e foi abolido como coisa inútil. Foi rechaçado, não levado em conta. Por quê? Simplesmente porque esse concílio, chamado pelo bispo Agripino, ele inova, ele traz inovações heréticas, inclusive. Bom, nós temos alguns casos semelhantes, né? Nós temos o último concílio que também trouxe novidades errôneas, novidades já condenadas pela igreja.
Por exemplo, a liberdade religiosa foi condenada. Por exemplo, a colegialidade foi condenada no Concílio Vaticano I. Por exemplo, essa nova liturgia, a carta encíclica Mediator Dei do Papa Pio XII já condena essa nova liturgia. Trouxe também o ecumenismo com a carta encíclica Unitatis Redintegratio, que também foi condenado pelo Papa Pio IX na carta encíclica Mortalium Animus. Então, bom, esse último concílio fez tal como esse concílio do Bispo Agripino, trouxe um monte de novidades errôneas. E o Papa Estevão diz claramente: nada seja mudado. Nada, ele diz, nada seja mudado. Seja mantido aquilo que foi transmitido. Bom, mas aí São Vicente diz: houve então uma situação paradoxal. Aqueles que criaram essa doutrina, essa falsa doutrina, foram perdoados, enquanto que aqueles que defendiam essa doutrina não foram perdoados. Bom, e por que disso tudo? Bom, porque aqueles que criaram essa doutrina, logo em seguida que veio a condenação de Roma, eles voltaram ao seio da igreja. Disseram: bom, então vamos nos ater aos textos da igreja. Enquanto que houve quem continuou com essa doutrina, disse: não, vamos continuar, está tudo certo, não vamos dar ouvidos ao que Roma diz. Bom, então o que aconteceu foi que aqueles que criaram essa doutrina, essa falsa doutrina, eles foram perdoados, enquanto que aqueles que continuaram com essa doutrina depois da condenação de Roma, eles não são tidos como católicos, foram condenados. Por quê? Porque justamente já havia uma condenação sobre aquele assunto e outros continuaram a insistir, enquanto que aqueles que criaram perceberam que estavam no erro e voltaram atrás. Bom, da mesma forma, esse último concílio, como eu disse, esse último concílio, o Concílio Vaticano II, também nele há doutrinas erradas, falsas doutrinas. Por exemplo, a doutrina do ecumenismo, a doutrina da colegialidade, a nova liturgia, o diálogo interreligioso, isso tudo já foi condenado pela Igreja. Bom, o ecumenismo, pela carta encíclica do Concílio, Unitatis Redintegratio, foi condenada pela encíclica Mortalium Animus do Papa Pio IX, Mortalium Animus. A colegialidade, que também é do Concílio Vaticano II, ela foi condenada no Concílio Vaticano I, onde proclamou o dogma da infalibilidade papal. O diálogo interreligioso da Nostra Aetate do Concílio Vaticano II também foi condenada pela mesma carta encíclica o Mortalium Animus do Papa Pio IX e Quanta Cura, e outra encíclica do Papa Gregório XVI. E essa nova liturgia, que foi promulgada pelo Concílio Vaticano II pela carta encíclica Sacrosanctum Concilium, ela foi condenada pela carta encíclica Mortalium Animus do Papa Pio XII. Ou seja, esse concílio ele já começou condenado, ele já começou com as doutrinas já pré-condenadas. Ou seja, não tem mais o que fazer, é um concílio que já nasceu com doutrinas condenadas pela própria Igreja. Não tem o que fazer mais com ele. Não tem mais o que fazer com ele. Bom, então, o que acontece? Há ainda quem defenda essas doutrinas. Há ainda quem as defenda. Então, bom, o que nos resta como esperança? Nos resta como esperança que aconteça com o Concílio Vaticano II, como aconteceu com esse concílio chamado pelo Bispo Agripino. O que aconteceu com o concílio? Foi condenado posteriormente pelo Papa Estevão. Como que o Papa diz? Ele diz essa frase célebre:
nada seja inovado, só o que foi transmitido. Ou seja, é para apenas conservar aquilo que foi transmitido. Conservar a fé que foi transmitida, apenas isso. Não é para inovar em nada. Não é para inovar em nada. E São Vicente, ele diz o seguinte, sobre esse concílio que o bispo Agripino chamou, diz assim: o que ocorreu com os decretos daquele concílio africano e quais foram suas consequências? Bom, com a graça de Deus, um dia a gente vai ver um Papa falando sobre o Concílio Vaticano II. O que aconteceu com aquele Concílio Vaticano II e quais foram suas consequências? Mas aqui no caso do Concílio Africano, diz o livro: graças a Deus não serviram para nada. Tudo se esfumou como um sonho ou uma fábula e foi abolido como coisa inútil e rechaçado, não levado em conta. Com a graça de Deus, um dia a gente ainda vai ver um Papa dizendo isso a respeito do Concílio Vaticano II. Dizendo, aqueles decretos, graças a Deus não serviram para nada. Tudo se esfumou como um sonho, uma fábula. O Concílio Vaticano II foi abolido como coisa inútil, foi rechaçado e não levado em conta. Essa é a nossa esperança, de um dia, então, termos um Papa Santo que venha, então, para abolir esse concílio, o Concílio Vaticano II, como aconteceu com o concílio chamado pelo Papa Agripino, pelo Bispo Agripino. Então, que já nasceu com doutrinas erradas, já nasceu na doutrina falsa. Então, bom, essa é a nossa esperança, de que algum dia haja de fato a condenação desse concílio e de que voltemos a viver de forma católica como vivíamos até a década de 50, até o reinado do Papa Pio XII. Eu disse agora há pouco que a carta encíclica sobre a liturgia do Papa Pio XII era Mortalium Animus, mas na verdade eu me confundi. A carta encíclica do Papa Pio XII sobre liturgia é a Mediator Dei, sobre a liturgia. Então é ela quem condena essa liturgia nova. Bom, então é isso. Vamos passar no próximo vídeo para o capítulo 7, Astúcia Tática dos Hereges. E quem então está vendo o nosso